História real de uma avó. Descobri que meu marido fingiu doença para trair com a enfermeira. Às vezes, penso naqueles dias como se estivesse assistindo a um filme. Tudo tão vívido e ao mesmo tempo distante. Eu, Jaque, estava com 35 anos e levava uma vida tranquila na nossa casinha simples, lá no bairro Operário. E Leno, meu marido, sempre encheu aquele lar, com sua risada rouca e sua presença forte de trabalhador da construção civil. Minha rotina era costurar e cuidar do que era nosso, enquanto ele trabalhava duro do outro lado da cidade. Mas tudo desmoronou quando recebi a ligação. Um acidente no trabalho. Meu coração quase parou. Não sabíamos na época, mas aquilo iria mudar tudo. Heleno estava hospitalizado e minha única preocupação era trazê-lo para casa e cuidar dele. Foi aí que Rosa entrou em nossas vidas. A enfermeira parecia um anjo, com aquele sorriso fácil que conquistava qualquer um. Contratei-a para nos ajudar, para devolver algum ar de normalidade ao caos que nos envolvia. Os primeiros dias foram uma mistura de medo e esperança. Mas logo comecei a perceber coisas estranhas, risadas ao longe que soavam mais do que um simples profissionalismo. As conversas baixas que terminavam abruptamente quando eu entrava no quarto. E aqueles remédios, meu Deus! Como aquele estoque crescia! Algo não estava certo. A dúvida começou a alimentar minha mente como uma mariposa frenética em torno de uma lâmpada acesa. Guardava essas suspeitas para mim mesma, sem coragem para falar, pois temia estar sendo apenas uma esposa paranoica. No entanto, o clima na casa tinha mudado. Eu sentia um frio que não vinha do tempo. Heleno voltava a rir, mas com um toque diferente, quase como um garoto travesso. Certa noite, ouvi sussurros no quarto. A porta estava entreaberta e a luz fraca projetava sombras que mais pareciam vultos dançando nas paredes. Meus pés se moveram sozinhos, os passos ecoando como tambores dentro da minha cabeça. Parei ali, a poucos passos da porta, meu coração disparado, e ouvi. Tudo dentro de mim dizia que aquele momento era crucial e senti um aperto gelado no peito. O que estava acontecendo? Nesse instante, soube que alguma verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade sufocante que mudaria para sempre a nossa história. Não sei como, mas sabia que o futuro estava parado naquela fresta de luz. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cada passo que dava em direção ao quarto, o medo se misturava com a raiva. Sabia que tinha algo errado, mas mesmo assim, tudo parecia surreal. Pausei por um instante antes de empurrar levemente a porta. O que vi ali dentro me deixou paralisada. Heleno estava sentado na cama, com Rosa ao seu lado, rindo baixinho. O cheiro de perfume barato,
misturado com a penumbra do quarto, criou um cenário quase sufocante. De repente, Rosa se virou e nossos olhares se cruzaram. O sorriso dela se desfez e Heleno congelou. Senti minhas pernas fraquejarem. Ele tentou balbuciar alguma coisa, mas o silêncio entrou por aquela fresta da porta e se espalhou pela casa inteira. Algo dentro de mim quebrou. Mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, algo inesperado aconteceu. Rosa se levantou apressada, tropeçando nos próprios pés, e deixou cair uma folha de papel que estava no bolso do avental. Fui pega de surpresa, mas peguei o papel do chão. Uma lista de medicamentos e um endereço. Aquele endereço me pareceu familiar. Tentei não mostrar que estava abalada, mas por dentro era uma tempestade. Heleno não tinha coragem de me encarar. Senti meu coração martelar no peito, quando de repente me lembrei. Aquele endereço era da casa onde Heleno vivia antes de nos conhecermos. Algo me impulsionou, uma força vinda de não sei onde, a seguir Rosa quando ela saiu, quase aos tropeços pela porta. Seguir Rosa pelas ruas estreitas. O crepúsculo transformava tudo numa dança estranha de sombras e luzes. Algo me guiava. Talvez fosse a raiva misturada com a dor de tudo que estava acontecendo. E eu não parei até chegar àquela casa. Era pequena, caída pelos anos, mas ali, na varanda, uma cena chocante. Uma senhora de cabelos brancos e olhar triste. E então se fez luz em minha mente. Era a mãe de Heleno, que ele dizia ter falecido há anos. Meu corpo inteiro tremeu. Se ela estava viva, então, minha. Meu Deus! Heleno mentiu sobre algo tão sério? Minhas mãos estavam geladas, mas me aproximei. A senhora não esperava por visitas. Disse seu nome, e lágrimas escorreram pelos meus olhos quando a verdade dolorosa veio à tona. Heleno tinha uma vida que eu desconhecia. Rosa pareceu ofegante ao meu lado, tentando se explicar. A traição não era só uma traição conjugal, mas todo um castelo de mentiras se erguia ao meu redor, prestes a desmoronar. Em meio a desculpas e justificativas, outra figura surgiu na porta. Um jovem rapaz, cópia quase exata de Heleno, mas com um olhar que era só dele. Meu coração parou. Não estava preparada para tudo isso. O que Helena escondia de mim? E Rosa, qual era o seu papel nessa história? A sensação de ser traída era agora comparável a encarar um abismo. Parecia que a vida que eu conhecia tinha sido apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Fiquei ali, sem saber o que fazer, enquanto o mundo ao meu redor desmoronava. Mas uma coisa era certa. Isso era apenas o começo de uma verdade que, uma vez revelada, não teria como ser esquecida. Meus pensamentos estavam um caos naquele momento. Ali parada entre a culpa, a raiva e a traição. Parecia que meu mundo se desmoronava diante dos meus olhos. Vi Rosa, ainda nervosa, olhando de um lado para o outro, como se buscasse um buraco para se esconder. E aquela casa, velha, gasta, cheia de memórias que não eram minhas. A mãe de Heleno ficou ali, me olhando curiosa e um tanto assustada. Eu ainda tentava processar tudo quando o jovem se aproximou. Ele se chamava Luiz. Ao nos falar isso, senti um frio na espinha. Era filho de Heleno. Não havia dúvidas. Seus olhos eram os mesmos, o mesmo brilho, a mesma determinação que me fizeram me apaixonar por Heleno anos atrás. No entanto, havia algo mais naquele olhar, algo que não conseguia entender. Rosa
estava ao meu lado, com um semblante abatido, lutando para encontrar palavras. Então, para meu espanto, ela começou a falar. Eu nunca quis que você descobrisse desse jeito, Jaque. Nunca quis magoar ninguém. Foi Heleno. Ele estava desesperado. E antes que pudesse perguntar o porquê, ela soltou a bomba. Luiz estava doente, precisando de tratamento caro, algo que Heleno, com o salário de pedreiro, nunca poderia pagar. A doença genética e rara tinha sido passada por Heleno, e ele sabia, desde o começo, que um dia isso poderia acontecer. Rosa continuava falando, mas eu mal conseguia ouvir. Tudo se misturava na minha cabeça. As risadas, o acidente forjado, as mentiras. Meu coração pesava no peito. Então o detalhe mais estarrecedor surgiu. Toda a farsa era para conseguir dinheiro. Rosa era uma cúmplice relutante. O acidente, uma dramatização. Os danos à saúde de Heleno durante o acidente tinham sido fabricados para ganhar o seguro. O aluguel das figurinhas profissionais para um espetáculo. Enquanto tentava absorver cada revelação, toda a menor dor rendeu mais uma vez. Outra figura surgiu na porta, uma mulher idosa, com um olhar familiar, mas que eu nunca tinha visto. As rugas em seu rosto contavam histórias de uma vida longa e difícil. Você é Jaque, não é? Ela perguntou em um tom suave. Quando a senti, sentindo um nó na garganta, ela se apresentou. Sou a verdadeira Rosa. Minha mente deu um nó. Como assim? A nova Rosa explicou que foi paga por Heleno para tomar seu lugar, mantendo a farsa do acidente. A enfermeira verdadeira, a dona daquele olhar bondoso, não tinha a menor ideia do plano até recentemente, quando começou a questionar o paradeiro das quantias que deveriam cobrir o tratamento de Luiz, que era na verdade seu neto. Me sentia afogada em um mar de mentiras, e a realidade parecia cruel demais. Enquanto todos se encaravam, a nova informação teimava na minha mente. Tudo o que eu conhecia, todos meus dias ao lado de Heleno, pareciam uma paródia daquela vida que achava boa e pura. Agora, com mais perguntas do que respostas, senti o impulso de buscar minha própria verdade, como um farol que brilha mesmo na mais densa neblina. Eu sabia que aquela conversa era apenas o começo do que realmente tinha que descobrir. Algo dentro de mim despertou, um desejo feroz de ir até o fim. A verdade, por mais dolorida que fosse, seria meu novo caminho. Ali, parada em frente àquele lar, senti meu mundo ruir. Rosa, a verdadeira, estava ao meu lado, olhando para mim com aqueles olhos cheios de sabedoria silenciosa. Eu pensei que já tinha enfrentado tanta coisa, mas parecia que cada passo me levava a um novo abismo. Minha cabeça era um redemoinho de perguntas. Como Heleno pôde mentir assim? E Luiz, meu Deus, um filho que eu nunca soube que existia. Lágrimas queimavam meus olhos enquanto Luiz se aproximava. Ele parecia tão perdido quanto eu. Rosa começou a contar da doença do jovem. A voz dela saía rouca, cheia de peso. Fiquei imaginando o desespero de uma mãe. Minha mente se voltando ao acidente falso, ao esquema para conseguir dinheiro do seguro. Tudo parecia tão distante e cruel. Enquanto Rosa falava, notei algo no canto da varanda.
Uma árvore pequena, mas com flores tão vivas. Era como uma lembrança teimosa de esperança em meio ao caos. De repente, a outra rosa, a cúmplice, surgiu ao nosso lado, ainda ofegante. Jaque, escuta, por favor, ela disse entre suspiros. Eu fiz isso por amor, por tentar ajudar como pude. Mas existe algo que você precisa saber. Seu tom de voz abalou o ambiente, atraindo minha atenção totalmente. Era como se ela estivesse prestes a revelar algo ainda mais profundo, uma peça-chave que faltava. Foi quando ela soltou. Heleno não mentiu sozinho. Ele foi obrigado. Meu coração deu uma guinada. Como assim obrigado? Do jeito que ela falou, parecia um filme de suspense. Antes que pudesse perguntar, uma van escura virou a esquina, parando em frente à casa. Meu estômago deu um nó. Sabe aquele instinto que te diz que algo horrível está prestes a acontecer? Dela saiu um homem alto, com uma presença esmagadora. Ele carregava uma expressão cínica no rosto. O tipo de pessoa que você sabe que não é boa notícia. Sou Raul, ele disse, com uma arrogância que quase me fez recuar. Heleno nunca teve escolha. Foi forçado a entrar nesse esquema, sempre ameaçado por mim. Meu Deus! Então era isso? Heleno estava preso nessa teia, sufocado por manipulações. E Raul continuou, quase que saboreando o choque em nossos rostos. Isso tudo é maior que todos vocês, maior do que imaginam. Sua risada ecoou nos meus ouvidos e eu senti o medo crescendo. Mas algo nele, aquela certeza cruel, a forma como ele olhava fixamente para mim. Tudo parecia orquestrado, como se todos estivéssemos dançando conforme uma música terrível que ele compôs. E no meio de toda essa confusão, uma centelha se acendeu dentro de mim. Uma vontade feroz de lutar, de não deixar que essas mentiras nos definissem. Mas como? Por onde começar? Enquanto absorvia tudo isso, avistei uma figura pequena na janela da casa ao lado. Uma criança observava de longe, com olhos curiosos e inocentes. Ela piscou, como em um chamado silencioso. Algo ali naquele olhar me dizia que a verdade estava mais perto do que nunca. Bastava eu seguir em frente. É só o começo, mas iria encontrar uma saída, custasse o que custasse. Tudo ao meu redor parecia estar girando mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Raul estava ali com aquele sorriso sombriamente satisfeito. E eu sabia que a situação não podia ser boa. Meus olhos se fixaram novamente na criança na janela da casa ao lado. E algo naquela cena preencheu meu coração com uma urgência incomum. De repente, o som de sirenes cortou o ar. Quando me virei para ver, 2 viaturas de polícia pararam em frente à casa. Policiais saíram rapidamente, a tensão no ar quase palpável. Meu coração acelerou, pulsando tanto que mal conseguia pensar. Os policiais vieram direto em nossa direção, movendo-se com propósito. Raul, que até então tinha um rosto impenetrável, começou a mostrar sinais de nervosismo. Ele deu um passo para trás, mas era tarde demais. Um dos policiais se adiantou. Raul Gomes? Perguntou com voz firme. Raul hesitou por um segundo antes de responder, mas foi o suficiente para os policiais já o estarem algemando.
Todos nós assistíamos, atônitos, tentando entender. O que estava acontecendo? Então, uma das policiais se virou para mim. Desculpe-nos pela confusão, senhora. Recebemos uma denúncia anônima sobre atividades criminais ligadas a esse homem. Eu estava paralisada, tentando digerir essa nova peça do quebra-cabeça. Quem poderia ter feito essa denúncia? Quando tudo parecia já complicado demais, Raul, mesmo algemado, soltou uma risada. Vocês acham que isso aqui é o fim? Vocês não fazem ideia do que está por vir. A confusão na minha cabeça dava lugar a um medo renovado. Mas, antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a criança da janela desceu correndo a escada da casa ao lado. Era uma menina e ela correu até onde estávamos, suas pequenas pernas passando por entre os policiais. Dona Rosa! Ela gritou, olhando diretamente para a senhora ao meu lado. Um calafrio percorreu minha espinha. A verdadeira Rosa ficou tensa instantaneamente, a cor sumindo de seu rosto. Meu pai disse para eu te dar isso, a menina falou, entregando um papel dobrado a Rosa. Rosa pegou o papel tremendo e começou a ler, enquanto a menina permanecia ali, olhando. O mundo parecia ter parado. Quando Rosa terminou de ler, ela virou-se para mim, as lágrimas novamente enchendo seus olhos. Jack, tem algo mais, ela disse com voz vacilante. Heleno é meu filho. A revelação me atingiu como um trovão. Minha mente não conseguia ligar os pontos. Como eu não sabia disso? Quando eu pensava que não poderia haver mais segredos, mais uma camada da verdade se revelava, e a traição se tornava mais profunda. Me encontrava ali em um misto de raiva e desespero. Porém, havia mais naquele papel. Raul, ainda sorrindo, sabia que o caos estava longe de acabar. A verdade não só feriu, mas criou abismos entre nós. Precisava descobrir mais, mas a confusão e o medo eram agora meus companheiros constantes. A menina puxou gentilmente a minha camisa. Você vai nos ajudar, tia Jaque? Eu olhei para ela e percebi que não tinha escolha. O passado estava transformado e eu tinha que enfrentar o que estava por vir. Mas como? O mundo era um lugar mais estranho do que jamais imaginei. Algo ainda estava por ser desvendado. Algo importante que poderia mudar tudo. Mas como eu faria para chegar lá? Ali, parada diante da casa, com a criança segurando minha camisa, senti as lágrimas escorrendo mais uma vez. Já não sabia mais quais eram de raiva, quais eram de tristeza. Minha cabeça estava a mil. O que esse homem, Raul, estava dizendo? Heleno foi forçado? Eu estava perdida. Completamente perdida. Rosa, a verdadeira, tentava segurar o papel que tremia em suas mãos. A notícia de que Heleno era seu filho ainda ressoava. Meu Deus, como eu não sabia disso! A menina, tão pequena e frágil, me olhou nos olhos com uma determinação que eu não esperava ver ali. Você vai nos ajudar, tia Jaque? Perguntou de novo, e eu senti aquele aperto no peito, aquele chamado para ser forte, para reagir. Mas antes que eu pudesse sequer pensar em como responder, algo aconteceu. Um grito, agudo e assustado, cortou o ar. Vinha de dentro da casa. Todos nós nos viramos, o coração disparado. A porta da casa velha se abriu, batendo violentamente contra a parede. E então ele apareceu, Heleno. Mas não era o Heleno que eu conhecia. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e desesperados. Jaque!
Ele gritou, sua voz rouca e agoniada. Corri até ele sem pensar duas vezes, enquanto os policiais tentavam entender a situação. Heleno, o que está acontecendo? Perguntei entre soluços, sentindo as mãos tremendo. Ele agarrou meus braços, a pressão de seus dedos quase doendo. Eu não sabia que ia chegar a isto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e eu podia ver o pavor verdadeiro neles. A verdade começou a se desenrolar ali, entre nós. Então, Heleno soltou a bomba. Raul não era apenas um cúmplice. Ele era o chefe de uma rede de chantagem que ia muito além do que eu podia imaginar. A casa, a pequena criança, até mesmo Rosa, todas eram peças de um jogo cruel e meticulosamente construído. Heleno tinha sido manipulado não apenas para encenar um acidente, mas para servir como peão em algo muito mais obscuro. Promessas falsas, mentiras sobre famílias aliadas e um sistema de dívida impagável que prendia ele e muitos outros. Eu estava atordoada, mas sabia que aquele momento era crucial. Por que agora, Heleno? Murmurei, tentando juntar as peças. Por que você nunca me contou sobre Rosa? Ou sobre Luiz? Heleno me encarou, a dor clara em sua expressão. Eles ameaçaram você, Jaque. Disseram que se eu falasse, você estaria em perigo. Fiz tudo isso para te proteger. Minhas pernas fraquejaram e caí para frente, os braços envolvendo Heleno, numa tentativa de encontrar alguma segurança naquela tempestade de verdades cortantes. Enquanto isso, os policiais levavam Raul para longe, mas sabíamos que aquilo ainda não tinha acabado. A reviravolta era quase surreal e amaldiçoei a mim mesma por não ter percebido antes. Tantos segredos, tantas vidas entrelaçadas, uma teia complicada de enganos e ameaças. E no fundo, um amor que tinha tentado proteger, mas que tinha sido destruído por forças maiores. Minhas lágrimas eram salgadas enquanto desciam, e meu coração pedia força. Com meu mundo caindo aos pedaços, ali, rodeada por pessoas que eu achava conhecer, mas que escondiam segredos inimagináveis, soube que estava longe de terminar. Qual era a verdadeira extensão das manipulações de Raul? E, mais importante, como encontraria o caminho de volta para a família que eu pensava ter, mas que, de repente, não conhecia mais? O futuro era um mistério, mas estava claro que só havia um caminho: seguir em frente e descobrir cada pedaço da verdade. Às vezes, o desconhecido é o único lar que resta. O ar estava pesado enquanto eu ficava ali, ao lado de Heleno. Pensei que já tinha visto tudo, mas cada dia me mostrava o quanto estava enganada. As sirenes das viaturas ainda ecoavam na minha cabeça, enquanto Raul era levado pelos policiais. Aquele homem era um monstro, e sua última risada ainda me arrepiava a espinha. Heleno estava ao meu lado, com lágrimas nos olhos. Desculpa, Jaque, murmurou ele, sua voz quebrada. Eu queria ficar com raiva, mas ao olhar nos seus olhos só via desespero. Eu só queria proteger você, ele disse. Mesmo assim, por mais que a realidade doesse, eu não podia ignorar. Havia uma parte de mim que se perguntava até onde ele teria ido para me proteger. De repente, um som suave chamou a minha atenção. Era a menina, ainda segurando minha camisa, olhando para nós com aqueles olhinhos curiosos.
Ela parecia querer dizer algo, mas hesitava. Então, com toda a coragem que uma criança pode ter, ela sussurrou: Meu pai, ele sempre falava de você. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Raul era o pai dela? Minha cabeça girou. O que aquele homem tinha a ver conosco, além de manipulação e mentiras? Antes que isso pudesse ser processado, Rosa, a verdadeira, tocou meu ombro. Jaque, precisamos conversar. Não é só sobre Heleno. Minhas pernas estavam bambas. O que mais poderia haver? Os olhos de Rosa estavam cheios de uma tristeza infinita. Raul, ele é meu filho também. A revelação foi uma pancada. Não consegui articular uma palavra. A história estava se desfazendo e tomando novos contornos, mostrando-se ainda mais intrincada do que qualquer novela que eu já tinha assistido. Rosa continuou, a voz trêmula. Raul sempre invejou Heleno. Sempre quis mais do que tinha. E ver Heleno feliz, ter algo que ele pensava que nunca poderia ter, isso o fez querer destruir tudo. A reviravolta era devastadora. Esse conflito entre irmãos escondido por tanto tempo tinha arruinado nossas vidas. Fiquei olhando sem expressão, incapaz de compreender completamente o tamanho da destruição causada por segredos de família. Enquanto eu tentava digerir tudo isso, notei a menina. Ela estava encolhida ao meu lado e meu coração doeu por ela. Ela também era uma vítima desse jogo terrível. Olhando para Heleno, então para Rosa, a dor nos olhos deles era evidente. Sentia que a verdade, agora exposta, tinha um gosto amargo, mas havia uma centelha de algo mais. Talvez, apenas talvez, ainda tivesse um caminho para reconstruir nossas vidas a partir dessas cinzas. Mas ali, naquele momento, percebi que a estrada seria longa. A traição estava entranhada, mas o amor também. E tinha que haver esperança. Minha filha, tinha que haver, nem que fosse apenas uma faísca, para fazer nascer algo novo dali para frente. Assim, a história estava longe do fim. E enquanto nos encarávamos sob aquele céu cinzento, soube que precisávamos encontrar nossas forças e enfrentar o que estava por vir. Juntos ou não, o futuro era um enigma que teríamos que desvendar um dia de cada vez. Lá estávamos, parados sob aquele céu carregado, lutando para juntar os pedaços do que restava de nossas vidas. A garotinha ainda me segurava firme, e eu percebia que, apesar de tudo, havia ali uma esperança frágil. Heleno estava ao meu lado. Arrependido e desgastado pela verdade que carregava. O mundo parecia pesado demais para enfrentar. Mas, de repente, tudo mudou. Uma chuva fina começou a cair, quase como se o céu compartilhasse do nosso sofrimento. As gotas eram frias, mas de alguma forma me despertaram de um torpor. Rosa puxou meu braço, segurando o papel que a menininha havia dado. Jaque, tem mais aqui, ela disse, a voz carregada de urgência. Uma curiosidade estranha me impeliu a ler. Era uma carta, escrita às pressas. Num instante, percebi que não era apenas uma mensagem simples. As palavras de Raul saltavam da página, contando uma verdade que eu nunca teria imaginado. Aquilo era um aviso, um presságio. Eles estão indo atrás de vocês.
Todos estão em perigo. Meu coração disparou, uma mistura de horror e descrença. Raul não era apenas um vilão. Ele estava entrando em algo muito maior. E subitamente, tudo ao nosso redor pareceu se encurtar, como se estávamos encurralados em um tempo emprestado. O silêncio pesado foi abruptamente quebrado por um clamor vindo da rua. De repente, uma van preta derrapou ao virar a esquina, avançando diretamente na nossa direção. Meu sangue congelou. Homens mascarados saltaram de dentro dela, olhos ardendo de intenções sombrias. Gritamos para todos correrem, e o caos se instaurou. As mãos pequenas da menina agarraram a minha ainda mais forte, enquanto Heleno, com um olhar determinado, puxou Rosa e Luiz para a segurança de uma casa próxima. Os policiais tentaram reagir, mas os homens eram rápidos demais, encurralando-nos como predadores em busca de uma presa. Um tiro ressoou, perfurando o ar frio e úmido, fazendo ecoar o som da violência iminente. Meu coração pulava no peito, e eu sabia que tínhamos que agir rápido. Usando cada pedaço de coragem que me restava, segurei a menina e corri. Mas enquanto corríamos, algo inesperado aconteceu. A menina se virou. Seu olhar agora estranho, quase sobrenatural. Está tudo bem, Jaque, ela disse com uma confiança que não pertencia a alguém da sua idade. Estou aqui para protegê-los. Aquele instante durou uma eternidade. Fiquei paralisada com suas palavras. Uma criança dizendo que nos protegeria? Qual era a verdadeira natureza dela? Algo sobrenatural corria por suas veias, e eu mal podia acreditar no que estava vendo. Tudo em volta se tornou um borrão, enquanto a garota deu um passo à frente e os homens se detiveram, hesitantes. O inesperado agora era real, e eu sabia que estávamos enredados em algo que transcendia todas as nossas concepções. E então tudo mudou outra vez. O mundo que eu conhecia desaparecia. Num piscar de olhos, aquela menina se tornava nossa única chance. E eu precisava entender quem ela realmente era. A história não terminava ali. Na verdade, apenas começava. O inesperado tinha se tornado possível, e a menina parecia ser a chave para uma verdade ainda maior. O que eu faria com essa revelação? Numa realidade que eu mal começava a entender. A menina, com aquele olhar misterioso, deu um passo à frente e sussurrou algo que eu até pensei ter ouvido errado. Disse que estava lá para nos proteger. E como se isso fosse um sinal, o mundo ao meu redor começou a mudar. Os homens mascarados deram alguns passos atrás, hesitantes. Nunca tinha visto algo parecido. Aquela pequena parecia ter um poder sobre eles. O que acontecia? O tempo pareceu parar, e uma coisa estranha no ar dava a sensação de que algo muito maior estava por vir. A chuva fina, quase como lágrimas do céu, continuava a nos molhar, mas ao mesmo tempo a garotinha irradiava uma espécie de luz que poderia ter sido imaginada. Eu não poderia dizer com certeza, mas os homens pareciam ver algo que eu não conseguia. Então, tudo ficou diferente. A garotinha olhou para mim e, num tom calmo e reconfortante, revelou: Você não lembra de mim, mas eu vim porque você me chamou há muitos anos. E hoje estou aqui para te salvar. Meu coração disparou. Como assim? Lembranças confusas começaram a emergir. Eu tinha um segredo em mim, algo trancado e esquecido.
Heleno, que estava ao meu lado, olhou surpreso, mas naquele olhar havia um reconhecimento, como se de repente tudo fizesse sentido. Rosa se aproximou, os olhos arregalados, e começou a contar uma história que ela sempre tinha mantido em segredo. Já que, quando você era menina, encontrou algo extraordinário, um poder que não sabia controlar, e fez uma escolha. Escolheu esquecer. A revelação foi um soco no estômago. O quê? Eu tinha um poder, eu tinha escolhido esquecer? Comecei a lembrar vagamente, fragmentos de um passado que escapara à minha memória. Algo que guardei para trás, enterrado sob camadas de uma vida normal que escolhi viver. Os homens mascarados, que antes avançavam com intenções sinistras, agora pareciam confusos, desorientados, como se não soubessem o que fazer. A líder deles, uma mulher de aparência severa, avançou um passo, encarando a menina com um misto de medo e respeito. A garotinha virou-se para mim novamente e repetiu, com certeza no olhar: "Você me chamou, Jaque. Estou aqui para lembrar o que você esqueceu. Tudo vai fazer sentido, mas precisamos agir rápido, ou será tarde." No meio desse caos, percebi que tudo o que tinha achado ser verdade é apenas a ponta do iceberg. A traição, o desespero, as dores não eram apenas parte de um jogo de poder e ganância, mas também de um mistério ainda maior, algo que não pertencia apenas à nossa realidade. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Os segredos do meu coração começavam a se revelar, e aquele poder esquecido estava voltando à tona. E a menina, que eu pensava ser uma simples criança, era, na verdade, a chave para começar a peça final desse quebra-cabeça surreal. Sem saber a extensão completa dessas novas revelações, compreendi que precisava aceitar. Precisávamos enfrentar isso juntos. Havia mais segredos escondidos, e eu sentia que o desenrolar disso tudo estava apenas começando. Algo colossal estava para acontecer, e a partir daquele momento sabia que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. A menina segurou minha mão com força, e naquele toque, algo despertou em mim. O desconhecido aguardava, e as perguntas surgiam uma após a outra. Quem realmente era ela? E o mais importante, por que eu tinha chamado por ela quando criança? O som do coração batendo acelerado era quase ensurdecedor. Lá estávamos, parados no meio daquela confusão, e a chuva fina, quase como lágrimas do céu, caía sobre nós. A menina ao meu lado, com aqueles olhos brilhantes e misteriosos, revelou que estava ali para nos proteger. Não fazia sentido, mas algo dentro de mim dizia que ela falava a verdade. Heleno estava ao meu lado, machucado e com o olhar de quem carrega o mundo nas costas. Seu arrependimento era visível, mas eu sabia que ele tinha tentado me proteger do jeito que podia. De repente, os homens mascarados hesitaram, como se vissem algo que eu ainda não conseguia entender. A líder deles, uma mulher de aparência severa, parou, encarando a menina com um misto de respeito e medo. O tempo pareceu parar por um instante. Eu senti uma onda de emoção correr pelo meu corpo. A menina segurava minha mão com tanta firmeza que parecia ser a âncora que impedia meu mundo de desmoronar. A garotinha olhou para mim de novo, com uma calma inabalável. "Você me chamou há muito tempo, Jaque. Estou aqui para te lembrar do que esqueceu", disse ela com uma voz tranquila. Naquele instante, algo se abriu na minha mente. Lembranças antigas,
quase apagadas, começaram a emergir. Imagens de um poder que um dia eu tive e que escolhi esquecer estavam voltando. A escolha de esquecer foi feita para ter uma vida normal, sem complicações. Mas agora era hora de acordar. Os homens mascarados pareciam perdidos, como se o controle escapasse por entre os dedos. Uma coisa era clara. Aquele poder antigo, aquele chamado de infância, estava se manifestando. Sentia uma energia pulsante ao meu redor e percebi que não estava enfrentando aquilo sozinha. A menina agora parecia brilhar e dentro dela havia um potencial que nem eu podia compreender por inteiro. Algo entre nós estava mudando as regras do jogo. Os mascarados, sem entender direito, decidiram recuar, percebendo que não tinham mais o mesmo domínio de antes. A líder, ainda sem reação, ordenou a retirada. Com os mascarados partindo, a tensão no ar diminuiu. Heleno se aproximou de mim, as lágrimas visíveis em seu rosto. Desculpe, ele murmurou novamente. Olhei para ele e para Rosa, que agora reunia Luiz em um abraço, aliviados, mas ainda abalados pela revelação de que Raul era parte disso. Sabia que nossas vidas tinham mudado para sempre, mas também sabia que tínhamos uma chance de reconstruir a partir das cinzas. A garotinha, agora nossa pequena heroína, me segurou pela mão uma última vez e sorriu. Lembre-se, Jaque, o poder nunca se foi. Ele estava apenas escondido, esperando ser redescoberto quando você estivesse pronta. Suas palavras ecoaram no meu coração. Enquanto aquele dia estranho e assustador chegava ao fim, percebi que este era apenas o começo de um novo capítulo. Nem tudo estava resolvido, mas o caminho estava à nossa frente. Um caminho para uma nova vida, talvez mais verdadeira do que tudo que sabíamos antes. E agora, meus amigos, vocês precisam se inscrever no canal imediatamente. Este é o momento para demonstrar apoio. Esmague o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente essa história com pelo menos 5 amigos. Não espere nem mais um segundo para trazer mais pessoas para esta jornada incrível. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Junte-se a nós e vamos desvendar o que vem a seguir juntos.